Foi. Foi. Muito bom. Então, minha parte é só isso, tá? Tá. Vou dar uma bronca no Cauê lá, ele que Obrigada. tinha que estar aqui. Verdade, né? Ele passou uma mensagem agora que hoje ele não poderia. Ah, tá perdoado, então. É. Gente, muito bom revê-los aí, viu? Boa aula aí para vocês. Obrigada, Du. Um abraço. Obrigada. Abraço, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Andressa, que vai fazer a Seara? Eu. Boa noite. Boa noite. Pode começar? Por favor. Então, Seara dos Médiuns, capítulo 76. Imã. Reunião pública de 17 de outubro de 1960. Questão número 232. Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz. No entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra. Quantos se sublimaram no suor do serviço mostram que vale a pena lutar e padecer para que o bem se faça e apelam para o bem, porque Deus é amor. Contudo, os que se agarram às paixões inferiores mergulham-se nas trevas como seres do lodo e, em largo desespero, convidam para o mal, a que se prendem, fracos, em tremenda ilusão. Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te, pacientes, a converter espinhos em roseirais eternos. Mas quantos desprezaram as criaturas irmãs, no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinharais. Não afirmes sou pedra, nem digas não percebo. No lar do pensamento estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino, escondido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o ímã do desejo chama-se coração. Acho que o comentário que eu fiquei pensando quando eu li, eu acho que é aquilo que a gente fala, que o nosso pensamento atrai aquilo que ele está vibrando, né, para aquilo que ele chama, digamos. Então, a gente tem que pensar que é o nosso coração que tem que mandar. É ele que vai guiar o sentimento, né? O sentimento vai guiar, na verdade. Mas eu acho que a gente tem que sempre estar pensando no bem, no bom, para o nosso pensamento irradiar isso para nós e para os outros. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se mais alguém tem mais alguma coisa, algum comentário, algo a acrescentar. E aí, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? O trabalho mediúnico. A gente aqui, muita gente faz essa afirmativa aqui, ó. Sou pedra e não percebo. Né? Isso acontece em trabalho mediúnico. E está dizendo aqui que a gente não é para falar isso, e nem pensar, né? Porque, na verdade, nós estamos todos juntos com os nossos pensamentos, interligados uns aos outros, encarnados e desencarnados. Então, ninguém é pedra e ninguém não percebe nada. Apenas sua mente, né? E faz isso ele pensar. Mas se ele abrir a mente, ele vai perceber que ele não é a pedra que não tem um sentimento e também não é o ser que não percebe o que está acontecendo à sua volta. É só abrir o pensamento e os sentimentos. Vocês concordam com isso? Eu vejo assim, Radal, que, vamos dizer, o raciocínio, quer dizer, aquilo que você pensa, você vai elaborar alguma ação, né? Mas, na verdade, é aquilo que você sente que vai determinar
o tipo de ação que você vai realizar, né? Então, não adianta muitas vezes você estar com uma boa intenção só no seu raciocínio, se você não estiver realmente executando aquilo com amor, com caridade, né? Indo pelo coração, como ele encerra, né? Eu entendi um pouco assim. Sim, compromete o resultado da ação, né? Exatamente. Pode continuar, chefe. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então é isso, o sentimento guia e a razão pondera, vamos dizer assim. Quem que vai fazer a prece inicial Um mesmo? instantinho só, né? O senhor não é ao contrário? O quê? O raciocínio tem tudo a ver com o pensamento, concorda? Sim. Né? Então, se eu tiver um raciocínio legal, um objetivo já estruturado dentro da minha cabeça, Nossa, hoje tá tão horrível a minha me gravação. ajuda. Oi? Não entendi. A Bia, Sou eu? O que acontece aí, Bia? Não sei quem falou. Foi a Beatriz. Pode O continuar. raciocínio, ele direciona você, não é isso? Então, não seria o raciocínio e o sentimento é fruto desse nosso raciocínio? Porque se eu não tiver um raciocínio legal, meu sentimento também não vai ser legal. Não é o Olha, contrário? Janete, é bem... Não sei, eu acho que ainda nós não chegamos numa resposta, talvez a ciência chegue. Eu acho que é um pouco o contrário. Então, vamos É o lá. sentimento que guia o pensamento. E o sentimento vem diretamente do espírito, do coração. É uma coisa, vamos dizer assim, quase instintiva. E desse sentimento, acho que gera o pensamento. Um pensamento de amor gera coisas boas. Eu acho que o sentimento vem lá da sua essência. E penso dessa forma. Encontrei algumas literaturas, mas creio que não é um assunto que ainda não está fechado. Tem muito para ser estudado. Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? O Haroldo, numa palestra, ele diz que a gente sente e depois o pensamento é que comanda, é que vai fazer a gente ter alguma ação, mas primeiro é o sentimento, primeiro a gente sente. É Depois, o que eu penso também. o Haroldo diz isso. Então, se ninguém tiver mais nada, vamos para a prece. Vamos lá. Silenciamos dentro de nós e buscamos em nossa mente a figura de Jesus, equilibrando assim nossa aura, sintonizando-nos com o plano maior e pedimos: Senhor, dai-nos tua inspiração nos estudos de hoje e sustenta-nos durante toda a reunião, através dos seus mensageiros e sua inspiração, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos ao tema de hoje. Os slides do Radal. A aula dele também, nós estamos fazendo uma troca aqui. Semana passada ele trabalhou com os meus, agora eu vou trabalhar com os deles. Então, o que eu não souber, ele sabe responder, tá? É a vida no além-túmulo e espíritos errantes. O que vocês pensam quando se fala na vida além-túmulo? Vocês no 4º ano de doutrina, alguém ainda acha que não há nada?
acho que existe. Acho que continua, né? E como, diante de tudo que que vocês já viram, já estudaram, como que vocês imaginam? Vamos buscar aí na cachola. Eu imagino que eu vou continuar aprendendo, vou continuar, eu vou rever as pessoas queridas e que eu vou ter todo o apoio da espiritualidade para estar aprendendo, para estar evoluindo. Então, tem um umbral também que a gente passa para filtrar aquelas coisas, os pensamentos e os sentimentos ainda ligados à matéria. Eu acho que todos passam pelo umbral, eu acredito nisso. E muitos são resgatados para pronto-socorros, mesmo no umbral mesmo, que o Chico Xavier, pelo André Luiz, diz. E tem as colônias também, que são o nível acima dos pronto-socorros do umbral, né? Que muitos vão direto para lá, outros ficam no pronto-socorro no umbral e depois são transferidos para lá, né? Isso que eu tenho estudado ao longo dos anos que eu aprendi no Fraternidade, né? Através das obras, principalmente de André Luiz, né? Então, vamos lá. Deus criou o universo que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível. E os seres materiais, o mundo invisível ou espírita. Invisível para nós, né, no caso. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E o mundo corporal é secundário. Ou seja, estamos vivendo no mundo secundário, certo? Se alguém está falando alguma coisa, eu não estou conseguindo escutar. Eu estou escutando só um ruidinho no fundo. Quem não está falando, é bom fechar o microfone, né? Deixar o microfone fechado, para não dar interferência. Eu não estou conseguindo ver daqui quem está com o microfone aberto, porque está um ruidinho bem no fundo. Esse mundo pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Alguém sabe o que poderia ser sem alterar a essência do mundo espírita? Quem fala? Porque são dois mundos diferentes, né? O corporal, ele tem um tempo de duração, ele acaba. O espiritual não, é uma coisa infinita. Então, um não depende do outro. Acho eu, né? Acho que até se fosse depender o mundo corporal, depende muito mais do mundo espírita do que o contrário, né? Se a gente for imaginar na lógica. Sem o mundo espírita não existiria o nosso mundo corporal. Radal? Estou escutando. Dá licença. Denise, eu acho que precisa fechar seu microfone. O meu tá fechado. É que realmente ele confirma. Não, é da sua irmã, desculpe. Eu não estou escutando. Eu acho que é da Ana. Da Ana? Ela tá bebezinha, mamando. Alguém falou que tava com som Deixa eu no fundo. Bom,
Viu, Kardec nos falou que o mundo espiritual ele vai sempre existir e sempre vai existir, certo? E o mundo corporal, se terminar, não vai mudar nada no mundo espiritual. Porque está sempre em transformação, né? Os mundos estão se transformando. O mundo nasce como nós, vive, e chega um tempo também que acaba a sua essência do mundo e também termina esse mundo, renasce outro mundo, né? Está sempre nessa evolução, nesse transformação. E o mundo espiritual não, né? Ele é sempre igual, né? O que modifica são os espíritos que vão se aperfeiçoando. Mas o mundo espiritual é sempre o mesmo, né? É sempre igual. Então ele vai sobreviver a tudo, sempre, né? Sempre viver, sempre existiu e sempre vai existir. Agora nós poderemos deixar de existir e não vai mudar nada, né? É isso que Kardec quer nos falar, que tendo aqui o mundo encarnado ou não, não vai mudar a essência do mundo espiritual. Vocês entendem dessa forma também ou não? Porque tudo isso aí está no livro do Espírito, na introdução, né? No capítulo 4, no capítulo 6. Sim, 6. Vocês entendem de forma diferente. Vocês entendem que o mundo material é muito importante e não pode deixar de existir. Não, realmente, mas você agora explicando ficou mais claro o que quer dizer sem alterar a essência do mundo espírita. Ficou mais claro agora. Eu não tinha entendido o que isso queria dizer, mas agora ficou mais claro. Então, Janete, a gente pode deixar de existir, não vai mudar nada? Para mim? Não, para nós. Não, não. Eu acho que a gente não vai mudar nada para nós. Para nós não, para o mundo espírito, para nós, né? Porque a gente é espírito. Não vai mudar nada. A gente vai continuar, vai deixar o cavalo aí e vai embora. Exatamente. Vamos continuar do lado de lá, sem ele. É isso aí. Então, os mundos espirituais e físicos são independentes. Não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Certo? Como que reagem um sobre o outro? Através de toda a influenciação que um tem sobre o outro. O espiritual, através do que nós sintonizamos e atraímos, acaba tendo uma influência nas coisas que a gente faz, da mesma forma que as nossas ações acabam também influenciando o que nós depois vamos ter que estar convivendo no mundo espiritual, né? O que nós estamos fazendo de bem ou de mal acaba influenciando o que a gente vai estar... eu não sei falar exatamente assim. Acaba influenciando do outro lado das coisas que nós atraímos com o pensamento, com coisas que nós vamos construindo, e a gente acaba interferindo também com eles. Principalmente aqueles que estão no mesmo nível que nós, né? Isso se refere no dia a dia. A gente acaba construindo karmas ou adquirindo karmas através até de pensamento, com a influenciação tanto deles em cima de nós, quanto nós em cima deles também, né? E acabamos incentivando muitas vezes, né? A perpetuar essas situações difíceis, né? Não sei se você entender. Desculpa. Sim, se fez entender, sim. Inclusive, pensei também que de nós para nós mesmos, né? Quando dá volta do mundo espiritual, de acordo com as nossas ações, interfere na nossa vida espiritual. Então, está sempre incessantemente reagindo. Eu pensei, né, até na questão assim dos nossos mentores, tudo, porque como eles tentam sempre nos influenciar
para que a gente tenha boas ações, muitas vezes as nossas escolhas acabam também fazendo com que eles se sintam mal com isso, por achar que não foram competentes com a tarefa, vai. Por isso que eu acho que a influência de um sobre o outro também existe. Geralmente a gente esquece, né, do nosso protetor, tomar um pouquinho mais de cuidado, pensar nele também, né, nas nossas ações. Eu agora boiei, estou boiando. Nós não estamos discutindo a questão corporal e espiritual? Sim. Pensamento é corpo ou é espírito? Pensamento é espírito. Então, quer dizer, o meu pensamento não vai interferir em nada. Então, eu não dependo do meu corpo para pensar. No mundo espiritual não vai interferir, né? Mas vai interferir nos espíritos que vivem no plano espiritual. Dependendo da nossa forma de pensar e projetar para quem está lá do outro lado, a gente vai interferir. É espírito para espírito, não é corpo para espírito. Mas está falando de mundo físico e mundo espiritual. Janete, um está aqui, o outro está lá. É nesse sentido. Sim, nesse sentido eu entendi, mas é espírito para espírito, não é corpo para espírito. Porque aqui, ó, ele fala assim, os mundos espirituais e físicos são independentes. Não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, através do pensamento. Exatamente. Eles são independentes, mas eles estão ligados, estão interligados uns aos outros através dos pensamentos e sentimentos. Então, há essa movimentação entre encarnados, o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, há essa interferência nossa lá no mundo espiritual, né? De pensamentos, sentimentos, né? Radal, e aí existe alguma interação com o perispírito? O perispírito entraria aí também? Não entendi. O perispírito. Existe aí a influência do perispírito nessa ligação entre o espiritual e o material? Né? Sim. Isso ainda continua existindo essa ligação, né? Sempre estão ligados. Na verdade, o perispírito é o intermediário entre o corpo carnal e o ser espiritual mesmo, né? Então, sempre há essa ligação. Não sei se eu respondi. É meio complicado essa coisa, porque nem aquela tá falando do perispírito. O perispírito é como se fosse um corpo mais sutil, né? Então o pensamento também, mas o perispírito acho que é mais na questão mediúnica, na reunião mediúnica, que um se aproxima do outro. Mas acho que a comunicação em si é sempre pelo pensamento. Olá, Clodal. Comunicação. Fala alguma coisa. A comunicação, vamos lá. O espírito é o ser pensante. Ele tem vontade, ele raciocina, ele quer. Então, ele comanda a matéria, tanto no perispírito como a matéria bruta, que é o nosso corpo hoje encarnado. Então, a vontade é do espírito, a ciência é do espírito. A matéria está aí para a gente usar ela, para a gente aprender, entendeu? E a gente interage com a matéria para a gente também evoluir. É um meio da nossa evolução. Mesmo porque o perispírito também é uma matéria, né? É o corpo espiritual, né? E ele é a o perispírito individualidade, ainda é matéria, é sutil, mas é matéria. Então, aí ele acaba caracterizando a individualidade daquele espírito, né? Quer dizer, com tudo aquilo que ele já carrega consigo. É isso? Quer dizer, ele seria, vamos dizer, a identidade dele, né? Como os corpos na matéria, né? Como o nosso corpo físico, né? Nos dão uma identidade. É isso? Eu não sei se eu estou... Se me permite a palavra,
ainda a gente precisa de uma identidade. Então, como nós somos ainda meio brutalizados, não estamos em evolução, estamos em evolução, mas estamos tentando subir, melhorar, e cada vez que a gente vai melhorando, vai evoluindo, o perispírito nosso vai ficando cada vez mais sutil. Nós vamos se transformando, assim, não é luz, né? É um brilho, né? Então, os espíritos evoluídos não possuem, quase nem possuem o perispírito, entendeu? Então, eles são luzes, né? Então, quanto mais evoluído nós precisamos, menos da matéria. Enquanto mais embrutecidos, nós dependemos da matéria e o nosso perispírito é muito pesado, muito denso, como se assimilando ao nosso próprio corpo aqui hoje encarnado. Tiago? É a comparação com o abacate, né? A casquinha é o corpo físico, a polpa é o perispírito e a essência seria o caroço do abacate. É uma comparação meio... Pode falar. Quando eu li essa frase aqui de cima, não obstante a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, a ideia que veio para mim é a seguinte: existe uma correlação entre o mundo físico e o espiritual, porque para que exista o desenvolvimento espiritual, as pessoas precisam vir para o mundo físico. Foi isso que eu entendi. Nós, né, não conseguiríamos o desenvolvimento, a melhoria ou aperfeiçoamento apenas no mundo físico. Nós precisamos do mundo espiritual para reencarnar e buscar esse progresso. Eu não sei se é isso, mas foi isso que eu entendi. Inclusive porque tudo vem, segundo Emmanuel, todas as, como eu vou dizer, as ideias novas, a inteligência vem do alto. Então, sem essa relação com o mundo espiritual, como é que é? Todas as inspirações, as boas ideias vêm do alto. Para a nossa evolução, o que a gente capta, o que a gente aprende, seja acho que nas ciências, na religião ou na filosofia, estamos captando ideias que vêm dos espíritos mais elevados. É isso que eu entendo. Sim, mas sem o mundo físico, nós não conseguiríamos ir para frente, pelo que eu entendo. Por isso a importância do mundo físico também, porque é aqui que a gente se aperfeiçoa e volta de novo, né? Isso, pela condição do planeta em que estamos, né? Sim. Julgando, falando que Deus é infinitamente bom, justo, infinitamente inteligente, Ele criou os espíritos, nós, e criou a matéria criou nós, simples ignorantes, a caminho de uma evolução. E a matéria para que nós vamos falar assim, que possamos ter um contato mais brutalizado, onde provavelmente acelera a nossa evolução. Então, sendo perfeito e sempre Deus perfeito, ele não ia criar a matéria inutilmente para os espíritos. Então, os espíritos usufruem da matéria para ascender, para crescer, para evoluir. Né? Tem que ter uma lógica nisso. Né? Sim. Vou botar de uma forma mais simples. Para a gente que está estudando, né? Então a gente entra no primário, né? E para ir avançando na escola, a gente tem que estar fazendo provas, não tem? Tem que estar sempre passando nas provas. O mundo espiritual não proporciona adiantamento, estudos, porque lá tem escolas. E quem quer estudar, tem condições de estudar. Tem aqueles espíritos que não querem estudar e ficam lá encostados. Mas há possibilidades de adquirir conhecimento no mundo espiritual. E bastante.
Então, quando nós estamos aqui na matéria, nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, para ver se nós passamos, né? Se nós conseguimos tirar nota para subir mais um ano de aprendizado. Assim, mais ou menos dessa forma, né? Lá nós temos condições de aprender, de evoluir, mas só que nós vamos colocar em prática aqui na matéria. É uma escola. Então, você vai passar pela escola para ver se vai ser aprovado. Ou você é aprovado, ou você repete. E vai ter que voltar ao mundo espiritual da mesma forma e voltar ao mundo material para repetir a mesma série que você reprovou, né? Deu para entender mais ou menos? Sim. Sim, acho que da forma isso aí já está claro para todo mundo, né? No quarto ano. Livre do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso. O remorso seria um sofrimento moral, já que ele se queixa de frio e de calor. Certo? Frio e calor é uma sensação bem terrena, mas muitos na comunicação mediúnica se queixam de fome, de frio, de calor, as sensações que estão no perispírito dele. Isso já foi comentado em outras aulas, né? Acho que vocês devem lembrar. Acho que todo o conteúdo dessa aula já foi visto de alguma forma. No mundo espiritual, verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aqui na matéria. Isso fica bem claro na obra do André Luiz, por isso que é interessante a gente conhecer a obra, porque o André Luiz trouxe na prática o que o Kardec tinha colocado na teoria, né? Como metrópole, o campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso de si mesmos e a benefício dos outros. Como é montado essas cidades e vilarejos no mundo lá, principalmente os espíritos imperfeitos? Como eles montam as vilas, as cidades? Como que eles fazem isso? Plasmando, não é? Oi? Plasmando. Deixa eu ver se eu estou aberto. Estou. Plasmando, não é? Plasmando. Com a energia do próprio universo. Eu estou repetindo para ele, acho que não entendeu. Pode existir, que nem aqui, né, nós temos aqui, dependendo do local que nós estamos, vamos dizer dessa forma, tem aqueles casebres, tem os escorrendo pelas ruas, o esgoto abertos, e aquelas coisas feias que normalmente a gente se vê. No mundo espiritual também pode ter isso? Acho que pode. Se aqui é uma imitação de lá, né? Alguém mais fala alguma coisa? Qual que é a necessidade do espírito, assim, sofredores, viver num local desse, né? Tudo casa, tudo suja, escuras, coisas correndo pelas ruas. Para que eles vivem nesse ambiente? E por quê? Ninguém vai falar, vou falar de novo. Tá tudo quietinho. Para vivenciar a situação, né? Para ele sentir, para ele ter a sensação, o sentimento das pessoas que moram ali, para ele ver como até a vivência de um local que tenha muita precariedade e para ele começar a aguçar o espírito dele, para ele começar a perceber que ele pode modificar aquilo e que pode ser diferente, né? Eu acredito que seja isso. Passo a palavra. Mas eu acho também que isso é fruto do pensamento dele, da vibração que ele está. Se ele mudar, ele pode ver aquele contexto diferente, se ele mudar a vibração.
Eu acredito que ele escolhe onde ele escolhe ou é imposto de alguma forma, né? Para que ele vivencie todo esse tipo de situação, né? Que eles falam que a gente passa por todo tipo de situação, da mais precária até a mais com mais dinheiro, com mais recursos, né? A gente vai vivenciando as diferentes formas para ir aprimorando os sentimentos e reconhecendo o valor de cada uma delas, né? Ou aumentando as provas em cada uma delas. Isso no corpo físico, né, Marisa? Isso nas Eu suas acho que lá inclinações. também, viu, Janete? Porque lá eu concordo com a Celeste, que é pensamento, porque eu acho que nem todo mundo, por exemplo, vai passar por umbral. Eu acho que até a gente sabe também que pessoas que viveram anos no umbral, a hora que ele se dá conta e se arrepende, tem um pensamento de pureza, de amor, ele é resgatado. Então, eu acho que eu concordo com a Celeste, é pensamento. Eu acho que lá eu não tenho necessidade de viver no esgoto, entendeu? Aqui sim, aqui eu tenho necessidade de ser pobre, ser rica, ser mandona, ser burra, ser tudo, né? Ter todas as experiências. Mas lá eu acho que é aquilo que a gente pensou, né? Não sei, acho eu. Mas, Janete, se a gente nasce ignorante e aos poucos vai evoluindo, eu acredito que a gente já deve ter tido a oportunidade de vivenciar mesmo por esses lugares. Até pelo fato de talvez você não conhecer um lugar diferente ainda, não ter tido a oportunidade de estar num lugar melhor. Será que não é algo que a gente vai construindo aos poucos? Vamos dizer que ele não percebe isso. Na verdade, é questão de sintonia, né? Quer dizer, aquilo que a pessoa carrega no mundo dele, interno, é que ele vai ser chamado. Então, esses espíritos que vivem com os pensamentos realmente carregados e por vários motivos, eles vão se unir no mesmo local. E esses pensamentos que eles têm que vão plasmando as situações ali, né? Essas coisas escuras, feias, árvores. Densas, né? Então, na verdade, o que atrai isso aí é a sintonia, é a afinidade. E eles só vão se livrar dessa situação quando eles começarem a reconhecer e começarem a lutar para se melhorar, certo? Lógico que, como a Salete falou, eles vão ser socorridos. Que nem o André Luiz. Viveu 8 anos no umbral, sofrendo, gemendo, chorando. Mas a hora que ele caiu e foi sincero e abriu o coração, a ajuda veio. E ele foi socorrido, né? E aí acontece com todos nós, né? Mas enquanto a pessoa não cair em si, ele vai ficar vivendo ali por o tempo que for necessário, né? Então é questão de sintonia, questão de realmente de sentimentos que vão formando essas vilas, sejam elas vilas realmente tristes, ou seja, lugares bonitos, né? Onde os espíritos mais bonzinhos, vamos dizer dessa forma, com pensamentos e sentimentos melhores, já projeta as coisas mais bonitas, casas, flores, jardim e essas coisas aí. Então é questão de sintonia de pensamento mesmo. Essa sintonia de pensamento, a gente pode experimentar isso aqui, quando estamos deprimidos, mesmo que você esteja no lugar mais lindo do mundo, para nós vai estar cinza. Eu ia falar isso, Neu. Então. Exatamente. Você vê, mesmo encarnado, você vê pessoas que têm assim, uma vida boa, mora numa casa boa, tem uma família boa, mas parece que aquela pessoa anda com a nuvem preta em cima da cabeça, né? Aquele pensamento, dentro da cabeça. Coisa, reclama, só vê o ruim. Enquanto ela não perceber as coisas boas que ela tem, não adianta ninguém falar. Quando ela perceber, parece que os problemas se vão, tudo fica mais leve, porque problemas todo mundo tem, mas as coisas ficam mais leves, mais fáceis. Então, eu acho que a gente vive isso mesmo aqui encarnado, né? Sim, e quando passa, nosso pensamento é a mesma coisa. Eu acho que lá, quando a gente percebe, quando a gente muda a vibração, eu acho que muitas vezes nós podemos nem
precisar de ajuda para ser resgatados. Nós mesmos nos transportamos para um outro local, né? Para uma outra dinâmica, né? Não sei, eu penso isso. Então, eu seguir aqui. Então, os espíritos estão por todos os lados, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao nosso lado, observando e atuando sobre nós. Até nós já falamos isso, acho que foi na aula passada, né? Sobre desencarne. Os espíritos estão ao nosso lado, mas é uma questão de sintonia. Um espírito que não significa, não tem nenhuma significância, não vai acessar a sua sintonia, a não ser pelo sentimento, né? Um espírito vingativo pode se associar com o seu sentimento de vingança, certo? Os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Ou seja, como o Radal tinha colocado, nada nos planos de Deus não tem a função. Então, nós somos os instrumentos para a execução dos planos divinos. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois as regiões são interditadas aos menos adiantados. Até aí tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Isso quer dizer que dependendo da nossa situação, mesmo que a gente queira ir para o nosso lar, pode ser que a gente não consiga. Fica ali na redondeza do nosso lar, né? Vocês concordam com isso? Inclusive tem... Opa, desculpa, pode falar. Não, sim. Esse anel vai falar sobre a mulher que bateu na porta lá. É isso? Não, é no nosso lar que está essa história? Eu não lembro muito bem. É aquela que tinha feito vários abortos, que era uma aborteira? É no nosso lar, sim. Quem não se assemelhar a uma criança não entrará no reino de Deus. É mais ou menos a história assim, né? A mulher bateu na porta, aí o guardião viu ela e se comunicou com o superior, vamos dessa forma. Aí o André Luiz também veio, olhou, estranhou porque que não deixou aquela mulher entrar na casa, já que ela estava pedindo socorro, né? Pedindo a permissão dos anjos para que ela pudesse ser ajudada, né? Mas ela era assim, como diz, um espírito endurecido, né? Ela falava que ela merecia ser recebida no reino de Deus. Aí o superior veio e falou para ela que ela não poderia entrar, né? E ela se revoltou, vamos dizer dessa forma. E o André Luiz questionou, né? Por que ela está ali pedindo ajuda e não é socorrida, né? Aí o superior, que agora não me lembro o nome, falou, olhe bem para ela. Veja o que você está vendo no corpo dela. Aí o André Luiz se concentrou e olhou e viu várias manchas negras no corpo, né? Ele falou, o que é isso? Ele falou assim, são os abortos que essa mulher fez, né? Não só dela, de outras pessoas. Então, ela era uma abortista, ela tirava aborto da jovem que as procurava através do dinheiro, né? E muitas vezes os fetos que saíam totalmente dilacerados, né? E ela falava em nome de Deus que merecia lugar bom para ela viver. E como ela foi recusada, ela saiu revoltada e voltou para o caminho dela. Então ali foi mostrado que nem todos têm condições de entrar no nosso lar, porque se deixa ela entrar, ela ia causar danos ao nosso lar, né? Porque ela ia entrar com sentimentos, pensamentos muito ruins que iam prejudicar
o ambiente, a harmonia do nosso lar. Então, por isso que nós temos que pensar, né? Porque ao desencarnar, a gente cair numa região, vamos dizer dessa forma, nós não vamos poder reclamar. Nós vamos ter que aceitar e trabalhar para sair daquela região. Para poder ter condições de ir para uma região melhor. Vocês concordam com isso? Plenamente. Concordando ou não concordando, vamos ter que passar, né? Plenamente. Então, aqui, essa frase de Paulo está lá no texto. Quem leu, onde é extraído essa aula, né? É o tema dessa aula. Então, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Está em 1 Coríntios 15, 44 e 51, 55 da Bíblia de Jerusalém. E eu achei muito bonito esse texto de Paulo. Não é um trava-línguas, não? Essa incorruptibilidade, eu poderia ter cortado alguma coisa, né? Mas eu copiei na íntegra. Espíritos errantes. O que são espíritos errantes? São espíritos que erram muito? É um espírito que gosta de viajar muito. Qual o significado de errantes? Pessoal, vocês estão muito quietinhos. Está todo mundo dormindo aí do outro lado? Não. Não. Alguém sabe o significado de errante? O que é arriscar? Vem do francês. Eu vou A gente São os que vivem na erraticidade? Não tem nada a ver. São os que vivem na erraticidade, mas e o que significa viver na erraticidade? É o tempo entre uma encarnação e outra, né, Neu? Oi? O tempo que a erraticidade é um tempo em que o espírito é o tempo de um espírito entre uma encarnação e outra, né? Ele fica na erraticidade. Uhum. Ele fica assim, vamos dizer assim, num planejamento reencarnatório dele, né? Observando. Ou seja, ele teria. Observando. Desculpa, pode falar. Pode falar, então. Não, então é isso. É observando isso. Quais as provas ou expiações que ele vai ter que passar, né? Quem vai impor isso a ele, né? Eu penso isso, né? Não sei se está certo. Eu penso assim, esses espíritos errantes, nesse caso, seria assim, eu decidi reencarnar, né? E decidi passar por tais e tais provas. Só que eu não consegui passar pelas provas. Então, eu vou ter que voltar, e voltar de novo, voltar e voltar de novo, porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que teria sido proposto por mim ou por outras pessoas lá no estudo lá, que vai ser feito a hora que a gente desencarnar. Na próxima encarnação. Então, a gente determina alguma coisa para fazer, porque você já tinha aqui algumas coisas para acertar anteriormente, mas aquilo que você determinou, você ainda não consegue finalizar a contento. Eu penso isso, não sei, estou certo também. Os dois estão pessoal que gosta de animal, né?
Eles entram nessa situação aí? Pessoal o quê? Olha o pessoal que gosta de animal, né? Que convive. Eles entram nessa situação aí? Não, não entra. Porque Não. os animais não têm livre-arbítrio. Então, eles não ficam na erraticidade. Ou eles são encaminhados já para o mundo espiritual, se tiver necessidade, né? Ou eles já têm uma equipe que já faz já aproveita aquele espírito e já coloca direto no outro que está nascendo. Mas o que o Radal perguntou é assim, as pessoas que, não o animal, é isso, Radal? Não, o animal, né? Ah, o animal. Porque a sua colocação, você fala que a pessoa tem a necessidade de reencarnar novamente, né? Quer dizer, ela não cumpriu a função dela na vida que ela fez, então ela vai ter que voltar de novo, né? Por isso que ela está andando, vamos dizer, para o mundo espiritual, né? Posso dar uma errantes? Que eu entendo são os espíritos que ficam aí vagando, que ficam andando, que ficam soltos. Então, que nem ela falou, o animal não tem não tem a liberdade de ir e voltar conforme ele quer. E os espíritos têm essa liberdade, né? Então, eles podem ir e voltar aonde eles quiserem, dependendo da situação de cada um, né? É isso, Neucione? Vamos ver aqui. Só esclarecendo o significado de errante, segundo Kardec, errante é que vagueia, em francês. E em português tem significados diferentes. O de pessoa nômade, que é alguém que fica vagando, ou a que não tem residência fixa, que também seria, acho que, sinônimo, uma coisa, praticamente uma coisa de outra. E no Espiritismo serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas reencarnações até que atinja o estágio de ser espírito evoluído, caracterizado de espírito puro. Então é um pouco de tudo que vocês falaram. Eu entendia como a Salete, que fica vagando, tipo aqueles que estariam nas colônias, eles já não seriam espíritos errantes, mas eles também são espíritos errantes. São espíritos que têm necessidade de reencarnar ainda. Que a Maria Dalva falou, né? A necessidade de Selma também. Isso. A Selma colocou erraticidade como onde os espíritos ficam entre uma encarnação e outra. Porque quando ele atingiu um ponto onde ele não precisa mais reencarnar, então acaba essa situação para ele, né? Ele só vai voltar ao mundo se assim ele desejar por algum motivo para cumprir uma missão. Senão ele não precisa reencarnar novamente, né? Ele vive no mundo espiritual lá, servindo e trabalhando para Deus da mesma forma. Radal, então quer dizer que todos nós somos errantes? Sim. Nós estamos aqui, não estamos? Encarnados? Uhum. Nós iremos voltar ao mundo espiritual. Sim. Provavelmente nós iremos reencarnar novamente inúmeras vezes, né, devido às nossas coisas atuais. Quer dizer, então nós entramos nessa faixa em si. Estamos indo e voltando inúmeras vezes. Até um dia que a gente chega num ponto onde a gente se purifica, né, dos nossos sentimentos, pensamentos negativos. É que eu acho. Oi? Eu achava que antes eram os endurecidos. Não. Ele faz parte da turma. Nós fazemos parte da mesma turma. Os mais endurecidos, menos endurecidos. Ah, tá. Tá bom, obrigada. O estado da erraticidade cessa quando o espírito atinge grau de perfeição moral, tornando-se espírito puro. Nesta situação, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Ele não é mais considerado errante, pois não precisa mais reencarnar, a não ser que queira.
A duração é extremamente variável, sendo mais ou menos longa conforme a evolução de cada um, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Quanto mais imperfeito é o espírito, mais vezes ele retorna à vida corporal. Bom, eu acho que se a gente pensar um pouquinho, já tem a resposta a essa pergunta. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não. Por que não? Porque o Radal acabou de falar que todo mundo está na erraticidade. Só não vai estar mais a partir do momento que você atingiu a sua evolução. Tá? E dentro dessa caminhada, nós temos espíritos em todos os graus, os mais evoluídos e os menos evoluídos. Então, a erraticidade não significa inferioridade. Tá? Nós podemos ter espírito na erraticidade que está bem evoluído. Não chegou lá, ainda, entendeu? Faltando uma ou duas encarnações, sei lá. Está bem evoluído. E ele está tanto na erraticidade como aquele que está ainda aí, que tem muitas vidas ainda para viver. Eu acho isso. Pelo menos... pelo menos é o que você indica no texto anterior, né? Da explanação do Radal, né? Então vamos ver se o Radal falou a verdade. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Questão 226 do Livro dos Espíritos. Se ele precisa reencarnar, ele é errante ainda. Vamos ver. Exatamente. Os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que já chegaram à perfeição, eles não são errantes, porque o estado deles já é definitivo, já é um espírito puro. Isso aqui já veio a resposta com a pergunta, eu não consegui tirar. Mas, enfim, para onde vai o espírito após a morte do corpo físico? Vou voltar para vocês responderem. Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Alguém tem alguma coisa para colocar? Então, vamos lá. Retorna ao mundo espiritual, onde vive e se prepara para uma nova encarnação. E inicia-se, então, uma nova fase em um plano vibratório. O perispírito liberto do corpo fluídico revela mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, sob o comando do pensamento e vontade. Implementa as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. E é o que a gente já falou anteriormente. Como é a natureza no plano espiritual? Reflete as emissões mentais de seus habitantes, sendo organizadas por elementos semelhantes ao plano físico, porém mais aperfeiçoados e leves, porque a matéria se encontra em outra dimensão vibratória. O que vocês entendem por essa leveza? Del, eu vou arriscar. Eu acho assim, ele não depende mais do corpo físico dele, o que já dá uma leveza. E também o pequeno degrau evolutivo que ele teve, né? Quando ele chegou no plano espiritual. Não é? Eu entendo dessa forma também. Na verdade, não tem uma resposta aqui, Selma, mas é como se fosse algo gasoso. Isso. É mais sutil quanto maior é a sua evolução, né? É mais sutil
o corpo, né, menos precisa da matéria, quanto mais evoluído ele é, né? É um tipo de matéria mais leve, né? Isso. Mais delicada. Uhum. E eu pensei na possibilidade que só pelo pensamento de ele poder estar onde ele quiser e poder se movimentar livremente, né? Eu acho que isso também deve ser bem bacana. Inclusive até lembra da... Não sei se as meninas estão aí, a Jane, a Margarete, a Dalva, lembra na leitura das cartas de uma morta da semana passada, meninas? Que é a mãe do Chico fala justamente isso, quando ela chega no plano terreno para visitar o Chico e numa rapidez da luz, né, através do pensamento, ela chega até ele. Vocês lembram disso? Lembro, sim. Sim. Plantas e animais domésticos pela inteligência humana durante milênios pode ser aí aclimatadas e aprimoradas por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos. Oi? Ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre para que avance na romagem evolutiva. Isso está em evolução de 2 mundos. Certo. Como os espíritos se locomovem no plano espiritual? Pelo pensamento. Só pelo pensamento? Nem todos conseguem fazer isso pelo pensamento. Eu acho que isso é o que eu mais quero ver. Por isso que isso eu vejo para mim direto. Também acho que é pelo pensamento, né, Ciane? Imagina só a economia de combustível. Eu acho que os que estão assim mais ligados à matéria, eles ainda vão utilizar aquilo que eles ainda as pernas e os pés, não é isso? Tem um tipo de veículo lá, eu não lembro o nome. Eu não sei se Aerobus. Aerobus. Trem, tudo. Para aqueles que ainda... Os aerobus, né? O aerobus. Que coisa chique. Se locomovem de aerobus, né? Ai, que chique. Eu já estou querendo ir logo de pensamento. Vai chegar lá. Deus quiser. Os mais materializados. Oi? Eles volitam também, né? Aqui na resposta. Os materializados se utilizam das pernas dos pés, que alguém respondeu, que eu não lembro agora, e os demais se locomovem através da volitação, que a Marisa quer se volitar. E algumas cidades da espiritualidade, eles se utilizam de veículos, que são os aerobus, provavelmente, e os espíritos evoluídos se locomovem com uma incrível velocidade, que aí deve ser somente pelo pensamento. A gente chegar lá. Como ocorre a comunicação dos espíritos desencarnados? WhatsApp? Também pelo pensamento, não é? Pelo pensamento. E lá não dá para esconder nada, é direto. Telepatia, né? Transparente. É de mente a mente. Vamos ver. A comunicação telepática. Projetando as imagens mentais. Imagina se a gente tivesse a telepatia e um descobrir o que o outro está pensando, não? Você sabe que eu fiquei pensando? Aqui que a gente fala um monte de línguas, né? De repente você chega lá, todo mundo fala a mesma língua. Será? Olha o que eu fui pensar. Olha, eu li na Memórias do Suicida que eles estariam adotando uma língua universal. Como que é o nome da língua mesmo, Gabi? Esperanto. Isso. Esperanto? Mas a comunicação não é pelo pensamento?
É mental. É imagens mentais também, ó. Mas essa, acho que Esperanto seria para nós aqui, os encarnados. Entendi. Mas viria de lá para cá. Também utiliza a linguagem articulada usual entre os encarnados, sobretudo nas regiões mais próximas ao plano físico. Nas regiões superiores, o processo é inteiramente mental. Tá. É só projeção mental. Uhum. Logicamente que cada espírito vai voltar no seu núcleo que ele viveu. Se brasileiro vai para a colônia brasileira, o chinês vai para a colônia chinesa. Então, certo, ainda quando tem a necessidade de falar a linguagem articulada, eles vão em regiões onde tem os povos dele que falam a mesma língua, né? Por isso que as colônias são em cima, então, Radal? Aqui, que nem aqui em São Paulo, é a colônia das flores. Né? Eu vi vocês falando, E da onde tem um nome, cada colônia tem um nome, né? Então aqui no Brasil tem um monte, nos outros países também tem um monte, né? Todo quanto é lugar tem essas colônias espirituais que recebem os espíritos afins. Sim. Eles se alimentam, os desencarnados? No princípio, sim, que eu li no Violetas na Janela. No princípio do quê? Quando você ainda tem uma ligação forte com a matéria, ainda sente a necessidade. E aos poucos a gente vai se desapegando, não sei se dá para falar, vai se melhorando e vai conseguindo não depender tanto mais da questão material, né? Porque eu lembro que logo que ela desencarnou, um espírito levou pão para ela, porque ela tinha fome. Inclusive os comunicantes se queixam, né, dessas necessidades de fome. Ontem meu filho falou uma coisa interessante que eu estava ouvindo a aula do se as plantas se alimentam da luz do sol, por que nós também não podemos? Uhum. Eu acho que a gente vai evoluir para isso mesmo, né? Se alimentam de forma diferente do usual no plano físico, visto que o aparelho digestivo do perispírito sofre modificações restritivas, apropriadas à ingestão de alimento mais fluídico. Isso me lembra lá no... Como que é o nome daquele livro do André Luiz? O último romance dele. Fugiu. Que eles, retornando para o mundo espiritual, ainda a vida continua. Ainda não se dando conta que tinham morrido, né, ou desencarnado, eles recebem alimentação no hospital onde eles estão, suco vaporoso de maçã. E tinha mais alguma coisa lá que eu não lembro. Então, se a gente estiver recebendo no hospital suco vaporoso de maçã, pode ficar desconfiado que fez a passagem. Mudou de endereço. Sim. Como se apresentam vestidos? E se a Selma sabe responder, porque eu já lembro de outras respostas que ela deu desse. Selminha, cadê você? Não, para essa pergunta eu lembro de Emmanuel Puxico, né? Que ele se vestia como a encarnação dele mais como Públio Lentulus, né? Que ele era um senador, com aquelas vestes, né? Da época romana, né? Então eu penso que é assim, na encarnação dele mais, como que eu vou assim, mais importante, vamos dizer assim, né? Talvez que o espírito tenha evoluído mais, eu penso assim, né? Enquanto ele precisa ainda desse fluido, né? Porque com a evolução ele também perde tudo isso, né? Que inclusive se ele vai se apresentar, pelo que eu entendi de outras aulas, outras leituras, vai se apresentar para alguém, ele se apresenta com as vestes, com a aparência que a pessoa conheça. E eu me lembro que a dona Helena citava que ela viu o finado esposo dela
com uma camisa xadrez que ele gostava muito. Então, também é a identidade, né? Pelo se qual... sente bem, né? Sim, e de acordo com a pessoa com quem ele vai se apresentar. Isso se tratando de um espírito já um pouquinho mais elevado. Ou com um entendimento mais elevado. Em geral, se apresenta de túnicas em amplas roupagens, ou mesmo com trajes que usavam em vida. O vestuário dos espíritos, mesmo evoluído, atendendo a gostos pessoais, varia de trajes mais simples aos mais principescos. Nossa, que chique. Chique, né? Não sei de onde o Radal tirou isso, né? É muito chique. Dos livros. E é engraçado porque sempre a gente pensa assim, eu pelo menos, não sei se é questão da Igreja Católica, você pensa num santo, alguém assim, você já pensa numa roupa super elaborada, tal, né? A imagem mesmo de Maria, né? É engraçado esse tipo de relação que a gente tem, da onde a gente veio, né? Da Igreja O próprio Católica, Jesus, né? a gente se vê ele com uma túnica comprida. Será que ele se apresentaria dessa forma se viesse hoje? Eu acho que não também. Então, mas é a imagem que a gente tem. Assim como quando se vem do catolicismo, é aquela imagem que se tem de criança, que Deus é um senhor idoso com barbas brancas. Né? Uma barba, né? Barbas brancas longas. É igual o manto azul de Maria. Ela só usa o manto azul. Não troca nem para lavar. Não. Há espíritos que utilizam vestuário e acessórios específicos de certas profissões. Os superiores apresentam-se aureolados de luminosidade safira. Suas vestes são brilhantes, vaporosas, resplandecentes. Chiquérrimo. Marisa, você vai de jaleco, hein? Eu vou de jaleco, é brincadeira. Com a caneta na mão. E eu sou eu que vou de avental, gente. A gente te empresta um jaleco, não se preocupe. Ah, obrigada. As relações de simpatia representam a base da organização social do além-túmulo. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Os desencarnados se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, tal como entre nós. A questão é que lá não tem a máscara, né, do corpo. Pensamento escondido também. Eu não sei se foi a Cris que falou aí, que vai encontrar o ante queridos, né? Nem sempre a gente poderá encontrar aquelas pessoas que a gente espera encontrar, né? Pode ser que ele esteja em outras situações que nós não sabemos. Pode estar acima de nós ou pode estar mais dificuldade. Mais dificuldade. Estará retornando para a família espiritual. Então, sempre há espíritos, assim como chega os que trazem os desencarnados para atendimento na reunião mediúnica, sempre espíritos para receber. Sempre tem alguém. Sim. Afinal, somos todos irmãos. Enfim. E também a relação pode não ser dessa, né, Nel? Pode ser também de alguma outra vivência nossa, né? Nessa questão do resgate, né? Normalmente é sempre a encarnação presente. Porque nós não temos lembrança de outras vidas ao momento que nós desencarnamos, certo? Isso é verdade. Normalmente vem alguém da vida presente mesmo que já partiu antes de nós, né? E tem condições de nos ajudar. Né? Pode ser vô, vó, irmão, tia, amiga, alguma coisa parecida. Ô, Dalva, você vai me catar lá, hein, Dalva? Não vai me deixar por aí. Olha, Dalva, ela já tá te mandando na frente, hein? Não sei se você percebeu. Ela tá mandando na frente.
Pode deixar, Marisa, eu vou te esperar. Vou te esperar de jaleco vermelho. Nossa. Eu vou estar na mesa da frente, tá bom, Dalva? Tá bom. Viu, Radal? Quando você estava contando a história da mulher do aborto, né, que fazia aborto, que não conseguiu entrar no nosso lar, eu estava aqui pensando, né? Então veio o caso da menininha de 10 anos, né? Olha que situação difícil, né? Porque existe hospital, existe profissional e nossa lei aqui, humana, que permite isso, né? E olha que situação muito difícil, porque se fosse uma filha minha, uma criança de 10 anos numa situação daquela, eu teria a mesma atitude da avó. Eu pensei muito em tudo aquilo e falei, nossa, será que eu teria a mesma atitude da avó? Fiquei questionando, daí aquele pessoal invadindo o hospital, falei, olha, que situação muito difícil, mas será que a gente teria? E daí eu cheguei à conclusão que eu teria o mesmo pensamento da avó. E eu também teria levado a minha neta no hospital. Mas, olha, é uma situação difícil, né? É diferente, Dalva, porque aí a criança, 10 anos, ela não tem nem consciência, né? Então tomaram a decisão por ela. Não, mas eu penso no adulto, não na menina, no adulto, no profissional que então, fez o trabalho. Mesmo assim, esse profissional, eles estão agindo conforme eles entendem hoje, certo? Foi tudo através da lei, né? Uhum. Mas no é caso difícil, aí ela fazia aborto discriminado, né? Então, ela aparecia gente lá grávida, ela simplesmente praticava o aborto, arrancava a criança de qualquer jeito, espedaçando o feto. Ela era uma profissional de fazer aborto, né? Uhum. Então, ela nunca aconselhava ou conversava para a pessoa pensar melhor, para analisar. Ela simplesmente fazia, porque ela estava interessada no financeiro. Sim. No caso da menina é diferente, né? Tem toda uma lei amparando. E como mas já é difícil, né? Para gente que está se a mãe corre perigo, né? Como a menina estava correndo perigo, então é preferível que salva a mãe e, entre aspas, sacrifique o feto, né? Isso está no Kardec, né? Ah, é? É a mãe que salva? Então salva a mãe? Eu não sabia disso. Tentar salvar a mãe, certo, né? Então, mas mesmo assim, né, Radal? Mesmo assim, é uma situação muito, muito difícil, né? Para a gente que sabe que tem um espírito ali, que está esperando para reencarnar. Passou muitas coisas pela minha cabeça e eu fui até procurar ler também. Daí eu vi no Kardec que fala né, que logicamente que se a vida de uma pessoa está em risco, você vai ter que optar, né? Optar. Que é o que a lei nossa jurídica também fala, né? Exatamente. É difícil, a gente sabe que é difícil, mas a gente não sabe o que está por trás dessa história, né? Tudo que aconteceu nessa história, né? Quer dizer, a criança de 10 anos é um espírito antigo, já, né? Mas por que ela passou por essa situação, por que ela está passando, por que a avó está passando? Pois é, difícil, falta, né? É tudo falta de informações, de conhecimento e ainda da maldade que predomina o coração das pessoas, né? Principalmente a pessoa que usou a menina. Sim. Com certeza vai responder mais do que os outros. É porque queira não é uma criança, né? Independente da idade. Nessa encarnação, né? Ela está como criança ainda, né? Sim, é o que a gente tem que ver. É complicado. Bem complicado. A gente saber é só viver, né? Quer dizer, se você quer saber a dor que eu tenho no calo, caminhe com o meu sapato. Aí você vai saber a dor que a pessoa está levando, né? Porque a gente faz caminho 2 quilômetros. 2 quilômetros com o sapato. Não é fácil, não. Com o sapato, com o pé.
que é para sentir bem. Então tá. Então Vamos tá. lá. Vamos ao Evangelho. O evangelho de hoje vai ser Fora da caridade não há salvação. É o capítulo 15, do item 1 ao 5. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejareis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E o de que ele mesmo nos dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta à felicidade futura. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a sua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois pensamentos contêm toda a lei dos profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: é o segundo semelhante a este significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade, para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. É o que a gente está cansado de ouvir, né? Que sem caridade não há salvação mesmo. E acho que as palavras do Evangelho se auto-explicam. Se alguém tiver algum comentário a fazer. Os expositores aí, quiserem falar alguma coisa? Então, era para ler o capítulo 25, ela leu o 15. Mas vale, sempre vale também, né? Ah, sim. É tudo evangelho, tudo ensinamento de Jesus. Sim. Sim, com certeza, principalmente esse. Nós estamos aqui penando para praticar. Saber a gente Cortando a sabe. minha gravação. O que? Não está dando para te ouvir bem. Alguém tem mais alguma coisa para comentar?
A caridade realmente é difícil comentar, né? Cada um sente de uma forma, né? Porque Jesus diz que dê o peixe, mas ensine a pescar, né? Quer dizer, você faz a caridade dando peixe, mas também ensina a pescar. Mas muitas vezes entra aquela situação, você dá o peixe, mas a pessoa está tão enfraquecida, tão dolorida, sem força nenhuma, que não adianta você ensinar ela a pescar, porque ela não vai ter força para isso. Então é necessário fazer a caridade material para que ela se fortaleça. E que a Madre Teresa falou isso, né? Questionaram ela, né? Madre, mas você faz muita caridade material. Ela falou, eu faço porque eles estão precisando do alimento, porque eles não têm nada para comer, eles não têm força nenhuma. Então eu faço isso. Agora depois vocês façam as outras coisas. Vocês façam a lei da caridade moral. Eu estou praticando a caridade material. E vocês pratiquem a caridade moral de ensinar, de dar condições a essas pessoas para que elas possam aprender a pescar. Radal, assim, fora da caridade não há salvação, a gente pode traduzir fora da caridade não há evolução, porque é dentro da caridade onde a gente vai desenvolver todas as virtudes para o aprimoramento, para o desenvolvimento do espírito, né? Então, na caridade verdadeira, quando a gente aprender realmente a fazer essa caridade sentida de amor mesmo, é onde nós vamos estar purificando-nos espiritualmente, né? Então, fora da caridade, não há evolução. É verdade. Porque muitas vezes nós falamos assim, mas eu amo, tenho amor, mas é um amor parado, né? Eu tenho amor, mas o que na verdade quer dizer a caridade? É amor em ação. À medida que você está praticando a caridade, você está amando, né? Quer dizer, seu amor está andando, está fortalecendo. Não adianta a gente te amar, né? Ah, mas eu amo, tenho um amor profundo, mas nada faz de prático para fazer esse amor realmente andar, né? E não pratica a caridade. Quando pratica a caridade, ainda fala assim, dei um pão para ele para ver se ele vai embora e me deixa quieto aqui na minha casa, né? Estou aqui na minha casa e esse cara vem bater no meu portão, então dei um pão para ele. Quer dizer, fiz a minha caridade do dia, alimentei o coitado aí. Isso aí não é caridade, não é amor, né? Isso é apenas orgulho, vaidade. A caridade é realmente o amor em ação. E o Radal, e agora me ocorreu assim, né? E para o outro, fora da caridade, não há salvação. Porque não há ajuda do que ele está precisando naquele momento. Se é o alimento material, se é um alimento, um cobertor, um medicamento, o entendimento da dificuldade dele, a caridade moral. Então, agora me ocorreu isso, né? Para o outro não há salvação, né? Então, isso me veio agora, me ocorreu agora. A salvação não é para o outro, né? Entre aspas, a salvação é para a gente mesmo, né? É a evolução para nós e muitas vezes a salvação da necessidade, né? A ajuda da necessidade do outro naquele momento, né? Exatamente. O que me veio também é o sentido da caridade, né? Porque assim, dar e receberás. Então, o sentido que a gente estiver colocando nisso é o que nós vamos receber de volta. E a gente não pode pensar muito dessa forma. Eu estou fazendo uma caridade porque eu vou receber um bem, né? Mas a verdadeira caridade a gente não espera nada. Nem agradecimento, nem um retorno. A gente age natural, faz a caridade naturalmente, sem esperar nada em troca, né? Quando a gente bota na mente que a gente
vai receber um benefício porque a gente está fazendo caridade, aí já é meio complicado, né? Mas eu acho que não foi nesse sentido que ela quis colocar, é o sentimento que a gente está colocando. Então, mas aí o sentimento, você tem que colocar o sentimento de amor. Mas sem... Sim, e aí Isso, você, esse você recebe sentimento amor de amor, volta. não de... De orgulho. Isso, é isso mesmo. É, sem o eu vou- orgulho, né? Exatamente. Pronto, Certo? chefe. Então vamos. Falei que não ia falar nada hoje, estou falando demais. Quem vai fazer a vibração mesmo? Que eu coloquei a escala lá, mas eu não lembro. Eu. Eu quem? Eu, a Deise. Oi, Deise. Deise, por favor, coloca. Deixa eu ver quem são os pedidos do grupo. Tem a Marisa, o Ronaldo e o parente da Dalva lá. Como que é o nome dele? Não. É, Tem o Fernando. Arnold também, que a Beth pediu, Dalva. Aquele senhorzinho que morreu, a esposa dele essa semana, e ele também tá ruim. Senhor Arnold. Arnold? É, que a Beth pediu. O parente meu é Fernanda Albino. Vai lembrar todo mundo. Tem mais alguém, gente? Ai, todos que estiverem precisando. Ah, sim, mas né, do grupo aqui, né, esses 4. Quem também o genro da Marli. Ah, é o genro e a mãe, né? E a mãe dele. Aqui o Ronaldo, a Rosângela colocou que ele saiu do hospital e vai tratar de convulsão até passar por um neuro. Quebrou a clavícula durante o socorro. Nossa Senhora. Depois eu repasso para vocês. Então vamos lá. Eu posso pedir para o meu marido também, que ele vai entrar em cirurgia sexta-feira, tá? João Carlos. Tá? Obrigado. João Carlos. Aí, quem for fazer a prece inicial já emenda. Desculpa, a prece final é a Salete, né? Vai fazer no lugar da Carla. Então vamos todos fechar os nossos olhos, tranquilizando as nossas mentes, elevando o nosso pensamento até alcançarmos o nosso Mestre Jesus. Repletos de amor, solidariedade e empatia, vamos doar os nossos melhores sentimentos e os nossos melhores pensamentos, com a certeza de que esses sentimentos chegarão a todos que dele necessitam, através das nossas vibrações. A nossa luz, juntamente com a luz que emana de Jesus, vai cobrindo nosso planeta em um abraço fraterno. Vamos vibrar pela paz mundial, pelos dirigentes, pelos líderes religiosos, pelos voluntários que atuam em diversas áreas, atendendo tantos necessitados. Que todos sejam envolvidos pela nossa vibração de amor. Vamos vibrar pelo Brasil, nosso país, tão rico em beleza natural e em diversidade na fauna e na flora. Enviemos nossos sentimentos de preservação e de cuidado a todos os seres vivos que aqui habitam. Vamos vibrar pelos nossos líderes, políticos e religiosos, que unidos em um só objetivo, possamos disseminar paz e respeito, para que juntos possamos construir um novo futuro, onde todos tenham oportunidade de estudo, de saúde e de trabalho dignificante. Vamos vibrar
por todos os idosos que se encontram nos asilos, abandonados nas ruas, ou mesmo acamados em seus lares. Que eles perseverem na fé em Jesus Cristo, para que todos sejam honrados, amados e aliviados de suas dores. Vibremos pelas crianças e adolescentes abandonados nos orfanatos e nas ruas, e também por aqueles que estão em lares sofredores. Que a esperança esteja sempre em seus corações, acalmando as suas dores. Vibremos pelos doentes do corpo e da mente, para que nosso amor e a nossa luz alcancem seus corações aflitos e aliviem suas dores. Que a nossa vibração chegue até os enfermos que se encontram hospitalizados, os que estão em tratamento em seus lares e também aos seus familiares. Que todos perseverem na fé. Nesse momento, vamos vibrar muito amor, muita tranquilidade, muita compaixão a todos nossos irmãos que desencarnaram. Que eles caminhem em direção da salvação e que seus familiares sejam amparados. Vamos vibrar pela nossa casa de oração, sempre envolvida com muita luz, pronta para nos receber e nos confortar. Enviemos luz e conforto para os nossos amigos do nosso grupo, a Marisa e o Ronaldo, que eles recebam o amparo da espiritualidade amiga. Vamos vibrar pelo genro da nossa querida Marli, o Marcelo, e pela sua mãe, a dona Margarida, que eles recebam o conforto revigorante nesse momento de dor. Vibremos também pela Fernanda Albino e pelo João Carlos, o esposo da Selma, que ele seja amparado nos procedimentos que estará fazendo amanhã. Vibremos por uma causa pessoal, buscando a certeza de que tudo será resolvido a seu tempo, sempre na confiança em nosso Mestre Jesus. Agora, vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos sempre caminhar ao lado do bem e do amor. Que possamos praticar os ensinamentos deixados por Jesus em seu Evangelho. Envolvidos que estamos pela luz de Jesus e em sintonia com nosso guia espiritual, elevemos o nosso pensamento a Deus, tendo a certeza que Ele nos conduzirá e atenderá às nossas necessidades. Pedimos que a espiritualidade, neste instante, possa ministrar o passe coletivo. Muita luz. Graças a Deus. Terminamos então a nossa aula e somos gratos por todo o conteúdo aprendido, por toda a orientação, pelas intuições recebidas e pela nossa convivência. Agradecemos aos nossos mentores espirituais,
nossos professores pelo conteúdo, a nossa equipe, nosso grupo pela harmonia e a todos os desencarnados aqui presentes. Abençoe a nossa semana, nos proteja e que possamos estar juntos na próxima quarta-feira. Obrigada e que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Descanso. Eu Pode ser, acredito que dê. Eu tô tentando parar essa gravação aqui, gente. Não consigo. Vermelha aqui. Olha aí, tá vermelha lá de novo. Mas ela tá pausada. Ou não?